povo de Deus, tudo na paz. Mais uma vez estamos aqui nesse nosso canal Papirando a Bíblia com o pastor Luiz Carlos. Meus amados irmãos, nesse vídeo nós vamos meditar em ligeiros tempos, não é? Porque eu tenho um monte de material para trazer para você, para a gente meditar um pouco em Daniel, capítulo de número 2, versículo 32, 33, 34 e 35, que diz assim: E a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no esteio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Meus amados irmãos, essa estátua a gente sabe que foi um sonho, não é? De Nabucodonosor, rei da Babilônia, o maior império naquela época. E a gente sabe que ele convidou os adivinhadores, os governadores, né? Toda sorte de sábios para que lhe desse a revelação dessa estátua, não é? E da pedra que bateu e esmiuçou a estátua. Em ligeiros tempos, pois eu tenho um grande materiais para trazer para você, não é? Mas peço a você que compartilhe esse vídeo, que ative as notificações, não é? Que deixe lá o teu joinha, o teu like, para que a gente ganhe muita gente para Cristo Jesus. Bem, meus amados irmãos, eu quero me atar aqui, me reter aqui nos pés dessa estátua. Nós sabemos que o pé, né, ele tem 10, né, um total de 10 dedos, 5 de cada lado. E fazendo alguns estudos e pesquisando aqui, né, a gente vamos compreender que nos fala de 10 nações ou 10 países que vão se formar em um só país, um bloco de 10 países. Eu já quero falar aqui para vocês a União Europeia, né? Que o presidente Emmanuel Macron, ele fez um pedido, né? Um decreto, de que esses 10 países se tornassem uma só nação, não é? E formasse um grande exército. Você já está percebendo aí que é o Império Romano surgindo novamente? Só que os pés é de ferro e barro. Ferro e barro se unem. Mas vai vir uma pedra que não é cortada por mão de homem. Essa pedra você sabe quem é. É a pedra que foi rejeitada, é a pedra de esquina. Essa pedra é Cristo Jesus, irmão. Vai bater contra a estátua, irmão, e vai derrubar a estátua. Vou colocar um vídeo para vocês aí, vocês tiram as suas conclusões. Medita na palavra de Deus e compartilha em nome de Jesus.
No passado, esta cidade Roma foi a maior capital do mundo antigo. Hoje, Roma ainda é capital. Uma capital de um dos muitos países do oeste europeu que formaram uma confederação denominada UE, ou mais popularmente União Europeia. A União Europeia é dinâmica. Ela alimenta o ideal de uma Europa unida, integrando os países membros econômica e politicamente. Ela prevê políticas comuns no comércio, na agricultura. Isso exige um sistema monetário europeu único para todos os países membros. Ela mantém um parlamento multinacional. Se a União Europeia decidir formar um exército comum europeu, ela emergirá como o Império Romano do século XX. Incrivelmente, toda a operação da União Europeia foi prevista há cerca de 1.600 anos. Isso aconteceu na Babilônia, a lendária Babilônia dos Jardins Suspensos. O rei Nabucodonosor teve um terrível pesadelo e mandou chamar um visionário judeu chamado Daniel para que o acalmasse. Daniel disse para ele: Ó rei, subiram os teus pensamentos sobre o que viria no futuro. Ele continuou falando de uma enorme estátua de 4 metais de vários graus de dureza, referentes a grandes impérios do mundo antigo. A cabeça de ouro é a Babilônia. O peito e os braços de prata, o Império Persa. E o ventre e as coxas de bronze eram os conquistadores gregos. O triunfo de Roma sobre os outros é representado pelas pernas de ferro da estátua. Muito interessantes são os pés de ferro e barro. Os 10 dedos simbolizando 10 nações que cederão sua soberania a Roma. Se a União Europeia decidir formar um exército comum europeu, ela emergirá como o Império Romano do século XX. Os 10 dedos simbolizando 10 nações que cederão sua soberania a Roma. Macron, desde que se candidatou, sempre teve um forte apelo de refundar, unir e fortificar a Europa. Exatamente o que as Escrituras descrevem que o Anticristo irá fazer, pois nas profecias de Daniel vemos que o último reino a governar o mundo será o Império Romano renascido através de 10 nações. E desde 2018, Macron iniciou o processo de criação de um super exército e um super Estado europeu de 10 nações, cumprindo a profecia bíblica diante dos nossos olhos. Just this week, a coalition of 10 European militaries ready to defend the continent's borders has been unveiled in Paris, just days after Emmanuel Macron called for a real European army. Além disso, Macron tem um forte apelo globalista, sempre clamando por uma nova ordem mundial e inclusive sendo chamado como a maior esperança para uma nova ordem mundial. O diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, pediu que a União Europeia seja líder na era pós-Covid-19. A União Europeia está em uma posição única para fortalecer a liderança global na definição do novo normal, como parte da recuperação global. Esperamos que a região lidere o caminho para melhorar a recuperação, fortalecendo também sua união. Os ministros da Saúde da França e da Alemanha viajaram a Genebra nesta quinta-feira para oferecer apoio à OMS, prometendo contribuir com fundos e máscaras para combater a pandemia. A visita ocorre depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou no final de maio sua intenção de romper os laços com a Agência de Saúde da ONU, que ele criticou por administrar mal a pandemia e se alinhar com a China. E vale destacar que em 2018,
Ele foi à China e disse que tal viagem poderia fundar uma nova ordem mundial e propôs uma liderança global franco-chinesa perante o vazio americano.